Boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui em mais um episódio do Pode, pela segunda vez. Agora vai dar certo. É porque esse tinha que ser melhor e vai ser melhor. Eu tô aqui com o doutor Tony Vieira Faria. De novo, né? Graduado em odontologia pela FAESA, especialista em mestre em odontologia na PUC, com área de concentração em ortodontia. Doutorando em ortodontia pela Unesp Araraquara. É isso, Tony? É exatamente isso. Bom filho, a casa torna. Estamos aí mais uma vez. É isso aí. Você que está vendo a gente, não esqueça de curtir a gente, seguir a gente, se inscrever no canal, ativar lá o sininho para os vídeos. E estamos aqui para mais um episódio de Pode com o Tony. Tony, vamos lá então. Eu sempre faço essa pergunta para todos os profissionais que chegam aqui. O podcast é de nutrição, ciência e entretenimento, mas a base é saúde. Eu quero saber de você o que você acha para você, enquanto profissional, o que é ter saúde? Saúde. Pois é, saúde, esse conceito ele é amplo, né? É uma coisa enorme. E o fato do podcast incluir, né, entretenimento, esse conhecimento, essa divulgação de informação, eu acho que é a divulgação mais ampla mesmo. Saúde, bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, bem-estar dessa condição geral. Acho que é o conceito clássico de saúde, né? Quando eu penso em saúde olhando para o que você faz, eu acho que é até a possibilidade de ter acesso à informação dos tipos de profissionais que você traz aqui. Isso também é exercer a possibilidade das pessoas terem saúde na sociedade. Com certeza. Eu acho que a concepção e a história do podcast ela começou exatamente por causa disso. Porque a minha percepção, de acordo com a OMS, é o bem-estar físico, mental e social. Olha, acertei. Exatamente. Então, assim, a gente tem que promover isso enquanto profissionais de saúde, de uma forma, a gente tenta, assim, né, de uma forma bem lúdica, digamos assim, através de um podcast, através da gente trazer isso. Na odontologia, Tony, especificamente a sua área de atuação, qual que é a importância da saúde bucal? Pois é, a saúde bucal também é uma coisa que é ampla. As pessoas elas têm uma mentalidade um pouco diminuída, né? Não ter cárie, não ter doença na gengiva. Mas é um bem-estar muito mais amplo que só a saúde física, né? Acho que a saúde física todo mundo consegue entender bem. Mas tem a ver com uma saúde que é psicológica também, a capacidade de sorrir sem vergonha, a possibilidade até empregatícia de uma pessoa que não tem uma condição bucal adequada, ela é muito menor, ela é muito mais baixa. Na minha área, especificamente na ortodontia, dentes bem posicionados, permite que a pessoa não tenha dores terríveis, não tenha desconforto, mas também permite que a pessoa consiga higienizar a boca de maneira correta, permite que ela tenha a manutenção das estruturas que suportam o dente na boca, porque assim, realmente morder certo não tem só a ver com mastigação, tem a ver com a sua capacidade de se higienizar, de limpar a sua boca mesmo, mas também de sorrir, de estar bem consigo mesmo, é uma coisa bem ampla. Na odontologia é uma coisa... a saúde, ela pessoalmente, né, uma coisa ampla. E eu acho bacana esse trabalho. Na verdade, pensando aqui agora, a gente começou a conversar numa parte que a gente não tinha conversado antes. Realmente, esse trabalho de usar um podcast para divulgar é uma ferramenta de saúde fundamental, né? Informar as pessoas disso. Legal, bem legal. Vamos lá. Você ia falando, me veio dois questionamentos aqui para a gente conversar aqui um pouquinho. Primeiro, eu já tinha feito esse questionamento para você, eu não sei se foi no episódio ou se foi fora do podcast. Por que o brasileiro é tão preocupado com saúde bucal e quem tá fora não é tão preocupado, né, cara? assim? É complicado. As pessoas chegam de fora aqui, essas experiências de intercâmbio, adolescentes, você deve ter conhecido gente que vem também, eles falam, meu Deus, todo mundo aqui usa aparelho, né? Que é isso? Que tá todo mundo de aparelho, todo mundo fazendo clareamento, né? A pessoa, seu clareamento não tá em dia, como se fosse alguma uma taxa que você tem que pagar de manter o seu dente branco. E você vai para outros países, eu acho que notadamente a Europa, né? As pessoas pegam um vídeo aí, vai ver um filme, você vê as pessoas têm um dente muito torto, sem o menor constrangimento. O brasileiro, ele é um aficionado por estética, né? Talvez a raiz multicultural da gente, talvez eu não tenho certeza.
Mas é aficionado por estética, dada aí a nossa colocação entre os países do mundo quanto a plásticas, por exemplo, né? A gente está atrás da Venezuela só. As indústrias de farmacêuticos, de farmacos aqui, estéticos, né? A quantidade enfim, shampoo, produtos para pele, produtos de beleza. Nós somos uma indústria enorme aqui, um mercado consumidor, aliás, enorme aqui. E óbvio que nisso teria uma repercussão também na boca. O sorriso é muito importante. A percepção de estética no sorriso, ela é muito importante. Por que o brasileiro é assim? Calculo que seja essa raiz multicultural mesmo, entendeu? A nossa percepção de sucesso, de bem-estar, é muito relacionada à beleza, né? Somos um povo muito vaidoso. Então, acho que tem a ver com isso. Tem bastante a ver com isso. Mas é interessante. A acessibilidade, por exemplo, ao aparelho. Vou falar da minha área, que é onde eu sei. A acessibilidade das pessoas ao aparelho ortodôntico aqui é muito maior do que no resto do mundo. Isso é com certeza. E as pessoas buscam isso. Eu acho interessante. É um pensamento que você fez. Eu não lembro também se foi na última vez que a gente conversou ou se foi fora daqui do programa, do Pod. Mas realmente eu parei para pensar, até conversei com algumas pessoas, por que, né, essa coisa de estética. Na nutrição eu tenho certeza que também tem muito isso, né? Eu fiz umas pesquisas recentemente, escrevendo alguns trabalhos, e eu estava escrevendo um trabalho na área de estética para pegar para nutrição, né? Aquela coisa toda de introdução, blá blá blá. E aí eu fiz alguns estudos e foi constatado 2 dados, que durante a pandemia, que o mercado os profissionais da estética, né, que atuam em harmonização corporal e facial, esperavam uma retração e não houve. Houve o que eles chamam de efeito Zoom, que durante a pandemia todo mundo foi pro Zoom. O mercado tá chamando de efeito Zoom. Zoom. E aí todo mundo começou a se ver mais. E aí começou a incomodar. E se percebeu, olha que interessante. Começaram a se perceber mais e aí começaram a se incomodar com isso. Esse é um ponto. E o segundo ponto que eu vi de dados estatísticos se eu não me engano, o Brasil é o 2º ou 3º que mais gasta no mercado da estética do mundo. Olha isso. Então, assim, a gente é muito focado. Focado nisso. E a gente tinha, quer dizer, na ortodontia, a gente tinha uma vantagem antes de celular com câmera, antes de rede social, que era a gente fotografava o paciente, a gente tinha dados da face dele e comparação com artigos que mostravam como uma pessoa devia ser considerada bonita ou feia. Hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo se registra o tempo inteiro, todo mundo se olha, todo mundo se percebe, todo mundo vê aquela... Enfim, aí tem os filtros que você coloca em cima, efeito Zoom, gostei. Eu adoro filtro, eu só uso filtro. Eu queria um permanente só. Ao vivo, ao né? vivo, o tempo todo. Você fica o tempo todo. Uma outra coisa que eu ia falar com você, Tony, é justamente por causa dessa preocupação que as pessoas têm em relação à estética mesmo, é o acesso, né? Porque a gente está conversando aqui e eu acho que a gente... a minha pretensão, a nossa pretensão é atingir o máximo de pessoas possíveis com esse podcast. Como que está hoje o acesso à saúde bucal, à odontologia efetivamente? Pois é, a odontologia ela passa por uma época boa nisso. As pessoas têm acesso... pela quantidade de investimento relacionado à formação de profissionais. Então, você tem profissionais sendo formados, você tem possibilidade da população ter acesso a isso. Infelizmente, a qualidade disso tem variado. A gente tem conversado sobre isso aí. A qualidade do que está sendo feito ela tem sofrido uma onda. Né? A gente está numa época de conformação do mercado e das pessoas entenderem exatamente o que pode ser feito por elas, né? Antigamente as pessoas perdiam dentes, as pessoas não usavam fio dental assim, sem o menor pudor. Você falava abertamente, eu não uso fio dental. E ainda existe muito, para te falar bem a verdade. Mas a informação está chegando. Existe agora uma perenidade da transmissão, né? As pessoas estão recebendo essa informação da necessidade do que é saúde, de como se mantém essa saúde. E com esse monte de profissional sendo formado, um país continental como o Brasil pode ser povoado de profissionais de saúde, e essa informação
pode ser disseminada. Minha percepção do que é saúde bucal hoje, qual que é o grande desafio dela? Informação. Então, eu vou voltar a falar, a terceira vez que eu falo com você do podcast, que eu acho uma boa ideia por conta disso, assim, poder falar sobre isso, divulgar e atingir uma massa de pessoas que sejam capazes de absorver essa informação. Eu acho isso nobre até, acho bem legal. Então, eu acho que vale a pena, assim. Na saúde hoje, o grande problema é esse, a informação. Com quantos anos você leva um filho, por exemplo, num ortodontista? Né? Esse é um dado, tem em julho uma campanha chamada Julho Laranja, que é capitaneada pela USP de Bauru. Fala que você deveria levar seu filho entre 5 e 7 anos de idade num ortodontista. Não é o odontopediatra, não é o médico de criança, o dentista de criança, não. É o ortodontista, o cara que vai mexer com o dente, mas também com o crescimento das pessoas. Ter essa informação, para mim, já muda tudo. A pessoa conseguir carregar essa informação consigo. E eu acho que é isso que a saúde do Brasil hoje está passando. O início desse processo de pulverização da informação. Entendeu? Entendi. E aí, em termos de serviço de saúde mesmo, né? Porque eu tive a oportunidade de visitar algumas unidades básicas de saúde de uns 2 anos para cá, né? Eu venho visitando algumas unidades básicas de saúde e algumas a gente vê um serviço de odontologia bom, sim, né? Uma prestação de serviço, alguns centros de especialidades também em odontologia, os CELS, né? CELS. A gente vê alguns serviços de saúde bom. Até mesmo para comunicar quem está ouvindo a gente, que se não tem muito acesso, além daquelas clínicas populares, que também prestam esse serviço, que com um serviço um pouco mais acessível financeiramente falando, né? Sim, para dar opção, para as pessoas, assim, você tem os CELS, né? Você consegue ir nesses postos e os postos eles fazem essa anamnese e dividem as pessoas quanto à necessidade que elas têm. Então existem hoje não só dentistas generalistas dentro do serviço público, não. Tem esses centros de especialidade que você é tratado por um endodontista, você é tratado por áreas específicas da odontologia. Mas as pessoas têm opções. Tem essas clínicas que são mais populares, que talvez, na minha opinião, não sejam o mais indicado quanto à qualidade de serviço. Mas existem também cursos de especialização, em que você tem um atendimento de qualidade feito por profissionais normalmente de renome no mercado, junto com alunos, né, em formação. Você tem a possibilidade de... tem isso, né? Que aí você se candidata como paciente modelo. Como paciente modelo. Então, assim, eu coordeno a especialização de ortodontia da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia aqui no estado. Nós temos 4 clínicas funcionando lá e essas 4 clínicas captam pacientes do público em geral. Só procurar a ABO Espírito Santo e se inscrever. E você tem absolutamente todas as especialidades. Implante, prótese, ortodontia, absolutamente todas. Passa por um processo de anamnese, claro. Lembrando que é uma clínica escola, então assim, são alunos, junto com professores que vão te atender, mas a qualidade do produto é muito boa, é muito legal. E tem clínicas de graduação, né? Que você tem alunos de graduação junto com professores que prestam um atendimento também de qualidade. Então, assim, existem algumas opções. Mas eu não tenho dinheiro para cuidar do meu dente e tal. Tem algumas opções que, se você procurar, você consegue achar. Quais são as principais doenças que estão relacionadas à falta de higiene bucal? Com certeza a cárie, né? Que é uma prevalência grande no mundo ainda hoje. É a grande doença da boca. Mas existe a gengivite, a periodontite, as doenças gengivais, que são muito importantes. Falei das clássicas que todo mundo conhece, para poder falar da minha. Maloclusão, né? O mau posicionamento dentário, que é o que o ortodontista trata, assim como o crescimento e o desenvolvimento ósseo. Essas doenças elas são muito prevalentes e é uma tristeza. No caso da maloclusão, não é uma tristeza porque normalmente tem um fator genético, um fator ambiental, é multifatorial demais. Mas a cárie, ela é uma doença que hoje socialmente é facilmente combatida, né? Desde da educação, da escovação, do uso do fio dental, até a própria água que a gente bebe, que é fluoretada e que ajuda na defesa dessa condição. A maloclusão, quais são os principais, até mesmo para quem está ouvindo a gente, vendo, as principais... como vou dizer assim, não sei, me corrija se eu estiver errado.
sintomas para a pessoa desconfiar assim, olha, eu preciso procurar um ortodontista. Assim, eu vou te falar de maneira muito clara. Ninguém nunca me procurou para falar, nossa, eu tô com um toque de um dente aqui atrás que não tá legal, eu tô precisando de melhorar esse toque. Não existe isso, essa percepção. Desculpa te interromper. Não. A sua fala é importante, eu tô te interrompendo por causa disso, justamente por conta disso. Porque essa percepção é difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. A pessoa não chega assim, Vamos ser bem honestos, bem honestos. As pessoas procuram um ortodontista por causa de estética. Isso. Né? Elas vão no ortodontista por conta de estética. Então, a grande massa das pessoas que procuram um tratamento ortodôntico tem a ver com estética. Tem também a ver com melhorar algumas condições depois que um dano maior já foi causado. Então, a pessoa, com 6 anos de idade, você tem a erupção, você tem o nascimento na boca do primeiro molar permanente, que é o primeiro dente grandão que a gente tem lá atrás. E aí, com 6 anos, a pessoa não tem orientação, a mãe e o pai acham que é dente de leite, não cuida direito, a pessoa perde aquele dente. E aí, os outros dentes da boca reagem a essa perda se movimentando de maneira patológica mesmo, sabe? Cobrindo aquele espaço. Essa é a segunda causa de procura para colocar aparelho. Assim, a pessoa já teve um dano grave causado por conta de alguma questão, e aí você precisa melhorar, voltar esse dente para o lugar certo para conseguir fazer um implante, fazer uma prótese, fazer alguma coisa. Mas com certeza não existe essa pessoa que fala, poxa, eu poderia morder melhor. Não existe isso, não. A percepção da maloclusão do problema da mordida é estética, né? E só aí, quando começa a incomodar esteticamente que a pessoa procura. Ou então por causa de dor, né? Isso, é isso que eu vou falar. Ou então é acaso, né? Ela tá ali e aí... Isso. Porque, por exemplo, isso aconteceu comigo. Eu estava ali no dentista com alguns incômodos e aí... O Marcelo, né, dentista, ele falou assim, procura o Tony. Procura o Tony. Você precisa de um ortodontista. Você precisa de procurar o Tony. Pois não. E tem isso. E demora muito, assim. Muito do que pode ser tratado piora muito até a percepção do leigo, né? E a gente não pode culpar o leigo porque ele é leigo. Não tem como saber. Então, a sugestão, que acho que é a sugestão que todo mundo que está ouvindo a gente deveria seguir, realmente é visitar um dentista a cada 6 meses. Você se poupa de muito trabalho. Eu ouço muito assim, né? Mas dentista é uma coisa cara, né? Não, eu vou gastar dinheiro com isso, agora eu estou sem dinheiro. Postergar essa decisão de procurar um dentista para olhar o que está acontecendo com você encarece muito, né? Administrativamente, estou falando de dinheiro mesmo. Você gasta muito mais não tratando agora para tratar depois. É caro. Tende a se tornar caro se você não buscar logo. E a pessoa não tem essa percepção. Infelizmente não tem. Mas não está me incomodando, não vou mexer agora não. Tende a ficar caro. Melhor não fazer isso. Verdade. Melhor não fazer isso. E aí, Tony? A pessoa está preocupada em casa, assim... Vamos pensar aqui. Eu sei quais são os sintomas. Né? Assim, mas quais são os sintomas efetivamente, por exemplo... que a pessoa... Cara, ela precisa te procurar. Ela precisa procurar o ortodontista. Assim, de maneira muito clara. É só para limpar o caminho antes de responder mesmo. Uhum. As pessoas querem muito associar dores, estalos na ATM, estalos na articulação com o aparelho do dente. Não tem associação. Não é cientificamente comprovado nenhum tipo de associação. Você pode ter um impacto menor associado a outros fatores, mas esse que seria o grande motivo. Gente, tá com dor no rosto, procura um ortodontista, não é uma indicação direta, realmente. Eles têm profissionais, inclusive, dentro da odontologia para essa área, para a área de dor e disfunção. Você quer procurar um ortodontista? Procure quando você não está se sentindo seguro quanto ao seu sorriso. Aliás, vou fazer de trás para frente, eu acho que fica melhor. Quando você tem... A mãe, o pai olham o filho e entendem que ele não está mordendo, encaixando todos os dentes, que ele tem algum hábito, que ele chupa dedo, que ele chupa chupeta, vê que ele ronca à noite, vê que ele está dormindo muito mal, está sem energia. Consegue entender que assim, o queixinho dele está menor, o queixinho dele está maior. Tem uma série de pequenas alterações que eu acho que o pai e a mãe que acompanham a criança conseguem identificar mais fácil. Né? Os dentes de cima não estão passando todos eles por fora dos dentes de baixo. Tem todo um encaixe que tem que acontecer. Mas se você já é adulto,
A dificuldade de higiene é um grande fator que eu acho que as pessoas procuram para colocar aparelho por conta disso. Porque se o dente não está bem posicionado, um dente do lado do outro, difícil limpar, né, adequadamente. E a estética do seu dente, que realmente é o que faz com que todo mundo procure, né? Se você não está satisfeito com o seu sorriso, se você não sorri com confiança, acho que vale a pena procurar um ortodontista. Você falou aí, eu vou perguntar... o ronco, então, ele tem relação com saúde bucal? O ronco, ele tem relação com saúde bucal, Elber. Isso é uma coisa que é até um pouco mais recente. Tem alguns anos que a gente tem entrado nessa vereda. Mas por quê? Quando eu peço uma documentação, você fez uma pasta quando você chegou lá no consultório com um monte de exames para mim. Em alguns desses exames eu consigo ver suas vias aéreas superiores, eu consigo enxergar. Então, se você é um profissional adequadamente qualificado, você consegue entregar para o seu paciente todo o resultado do seu exame, não só o que te interessa para colocar aparelho. Então eu consigo ver suas vias aéreas, eu consigo ver se elas têm algum tipo de alteração e a gente tem como sentar e conversar sobre isso para conseguir te ajudar. Hoje em dia existem aparelhos específicos que o ortodontista pode fazer que você ajuda em casos de apneia obstrutiva do sono, por exemplo. Então eu consigo tratar casos um pouco mais simples de apneia, um pouco mais complicados realmente seria o CPAP, né, que é aquele aparelho que você utiliza para oxigenar enquanto você dorme. Mas o diagnóstico disso ele é um diagnóstico bem complicado e aí só um profissional bem qualificado consegue te ajudar, né? Faz uma polissonografia. Polissonografia terrível. Terrível. Hoje em dia aqui em Vitória não precisa mais de dormir na clínica. Tem alguns profissionais que estão fazendo Eu dormi na clínica, terrível. Eu também. Você dormiu? E conseguiu dormir bem? Não. Ninguém dorme bem. Eles fazem um cálculo. É terrível, ninguém dorme bem. Deve calcular, 20 minutos, que é o período que você consegue dormir. Pronto, né? Vou usar esses 20 minutos por uma noite inteira. Eles devem fazer alguma coisa nesse sentido, mas fazem sim. E aí é terrível aquilo. Hoje você faz aquilo em casa, né? Eu vou até ter que fazer outra daqui a pouco. Vou fazer outra polissonografia, volto aqui e te falo como é que foi. E o bruxismo, Tony? O bruxismo, ele é muito multifatorial, assim. A gente teria uns 3 episódios desses só para falar de bruxismo. O que aconteceu na pandemia trouxe pra gente alguns dados quase científicos, né? Aumentou demais da conta. As pessoas estão se apertando muito. E não necessariamente isso é bruxismo, né? Existe o apertamento, que é uma coisa separada do bruxismo. Mas as pessoas elas estão, depois da pandemia, com casos de desgastes nos dentes todos, ansiosas, nervosas. Esse serviço em casa, em que você fica preso o dia inteiro no mesmo ambiente, faz com que ansiedades que de repente nem aconteceriam sejam disparadas e o pagamento para isso era no nosso dente. Só respondendo à última pergunta que você fez relacionada a essa, a pessoa que entender que tem um nível de desgaste no dente muito grande, você jovem, 20, 30 anos de idade, olha no espelho e vê que seus dentes estão desgastando, procura um ortodontista, procura um dentista, porque com certeza deve ter algum tipo de apertamento acontecendo, eu não digo bruxismo. Tá? É muito multifatorial. A gente quer associar o bruxismo à ansiedade, a estresse, mas também tem associação com a apneia do sono, também tem associação com um monte de coisa. Então, assim, vale a pena um diagnóstico que seja amplo, que entenda exatamente o que está acontecendo, o que pode ser feito para tratar. Elber, nessas clínicas, mas de repente uma pessoa menos instruída no processo, ele fala, não, vou tratar seu bruxismo. Aí coloca uma plaquinha em você e fala que essa plaquinha vai ser o tratamento para o seu bruxismo. Essa plaquinha, como eles chamam, ela é uma forma de você evitar que o dente desgaste, mas ela não vai tratar o bruxismo de ninguém. Entendeu? O bruxismo continua e a repercussão dele na sua vida não é só o desgaste. O bruxismo ele também é associado com uma série de fatores biológicos importantes, a apneia obstrutiva, que é muito associada a ele. É associada a fatores biológicos importantes, circulatórios até, entendeu? Neurológicos, tem associação de apneia com ansiedade, com depressão, até com AVC, cara. Então, assim, é uma coisa muito mais ampla que tem que ser vista por um médico, por um dentista. Vale a pena procurar alguém, sim, se você entende que você tem algum desses sintomas em casa. Eu descobri que eu tinha bruxismo quando não antes de quebrar todos os meus dentes, porque eu cheguei a quebrar tudo, né? 5 Toma aqui abrindo o prontuário dele. Eu cheguei a quebrar 5 dentes num dia só num almoço, numa garfada eu quebrei 5 dentes, mas eu tinha uma dor de cabeça com horário. Nossa. Todos os dias, 3 horas da tarde. Isso é um indicativo importante.
todos os dias, 3 horas da tarde, cara, minha cabeça doía. Eu falei, cara, não é possível. Eu tô com uma coisa muito séria. Porque que padrão, né? Que loucura é essa? De todos os dias, 3 horas, da 2h30, 3 horas da tarde, ela era... Batata. 2h30, 3 horas da tarde. E não tinha remédio que dava jeito. Eu tomava todos os remédios para dor de cabeça. Vou falar nome aqui para não incentivar o povo a tomar, em vez de procurar um dentista. Vai no dentista e não faça como eu. Exatamente. Eu falei, não, cara, não, alguma coisa tá de errado. Aí eu falei, não, eu vou procurar então, vou fazer uma tomografia, uma ressonância, alguma coisa nisso, porque... Não tem condição. Aí foi coincidência, assim, eu estava tratando de uma situação no dentista e eu falei, cara, eu vou procurar um médico, eu tô sentindo muita dor de cabeça diária, e ele abriu minha boca e falou, né? Deixa eu dar uma olhada. Cara, essa dor de cabeça sua pode ser decorrente do seu apertamento. Que bom, foi um bom profissional que te atendeu. E aí eu falei com ele, eu falei, cara, como ele pode ser? Primeiro porque, na verdade, eu acho que as pessoas não têm costume de perceber o desgaste dental, né? De se olhar, né? De se olhar. Elas não têm, eu não tenho esse costume. Sim. Agora que eu tô tendo mais o cuidado e tal. Mas assim, eu não tinha esse costume de olhar que meu dente está desgastando para eu conseguir assim. Não, eu preciso procurar um dentista. Pois é, então uma boa dica realmente seria essa. Olha seu dente. Pare e olha pro seu dente. O que está acontecendo com minha boca? Porque, mas é normal, sempre foi assim. Presta atenção, acho que é importante isso sim. O desgaste é um indicativo bom, mas você matou a charada aí. Dor na face não é normal. Tá um pouquinho dolorido, tá um pouquinho... nessa região do músculo maceta, que é o músculo da mastigação que a gente tem aqui. Tá dolorido aqui, perto da têmpora, lá na nuca. Não é normal que você sinta dor aí. Eu acho que vale a pena sim procurar um profissional para conversar, para entender o que está acontecendo. E se sua dor tem hora marcada, se ela é uma amiga, uma conhecida sua, né, que bate na sua casa e toma um café com você todo dia às 3 da tarde, realmente alguma coisa está errada, né? Tem um padrão de dor. É muito comum quem tem bruxismo, noturno principalmente, acordar com os músculos da face doloridos. Então esse é um sintoma que vale a pena se atentar. Você acorda de manhã cedo e... né? Pode ter certeza que algum tipo de alteração tem aí. Depois da pandemia, né? Depois não, né? No finalzinho do que estava acontecendo, as pessoas começaram a se perceber mais assim, né? Essas dores todas. Você foi na pandemia? Foi na pandemia, né? Pois é, foi uma série de pessoas. Eu acho que muita gente vai se relacionar com a sua história, porque muita gente sentiu esse desconforto por conta da pandemia também. E uma coisa que eu fiquei encucado, Tony, é que, assim, eu não sabia. Isso realmente não sabia. E eu acho que quem tá ouvindo a gente também, talvez muita gente não sabe. Existe apertamento durante o dia que você não consegue perceber. Existe apertamento durante o dia que você não consegue perceber. E é uma coisa meio que involuntária. Eu não sei qual mania que você tem, mas assim, gente que rói unha. Tem gente que tira casquinha da cabeça, que morde o canto da boca. Que são manifestações de uma série de coisas, inclusive a ansiedade, que é a doença do momento, né? As pessoas estão ansiosas à beça. E aí, de dia, você pode sim ter esse apertamento. Você pode só travar a boca, né? Tem uma campanha na internet agora, desencoste, #desencoste, que é para você lembrar de desencostar o dente. As pessoas, elas não ficam com o dente encostado. A postura natural do ser humano não é travado. Você fica com a boca ligeiramente aberta. E se seu normal é ficar se mordendo, provavelmente a gente tem alguma alteração importante aí, né? Vale a pena olhar. Eu vejo gente em academia fazendo crossfit, esses exercícios da moda. As pessoas vão fazer exercício e travam o dente, né? Para fazer um esforço. É muito comum isso, essa tensão que se gera e você descarrega na boca, no dente. Não é para isso que a boca serve, não é para isso que o dente serve, gente. Então, por favor, destrave o dente, para de ficar se mordendo. Tem aplicativos hoje para isso. Se você nota que você faz isso, é uma parafunção, não é uma boa ideia você ficar fazendo isso com o seu próprio dente. Tem aplicativo para isso. Tem um aplicativo específico, não sei se pode fazer propaganda aqui, mas mas não é meu aplicativo, então não é propaganda, não tô ganhando nada para isso, tá? Do desencoste mesmo. E aí você abre a boca, ele te lembra, desencosta o dente aí,
E aí você lembra de desencostar. Mais fácil lidar com esse, né, Elber? Eu acho que assim, você tem um aplicativo, você abre a boca. Racionalmente você para de roer unha, racionalmente você para de comer o cantinho da boca, tirar a casquinha da cabeça, você consegue parar de desencostar o dente. O problema é quando você está dormindo. E aí? Aí realmente vale um tratamento, vale a percepção, usar uma plaquinha, fazer alguma coisa nesse sentido. Vamos para os assuntos do momento. Dos assuntos do momento. Porque todo mundo tem curiosidade. Qual é a indicação quando eu devo fazer uma cirurgia ortognática? Quando eu devo fazer uma cirurgia ortognática é uma pergunta excelente. A cirurgia ortognática ela é múltipla, né? É uma coisa que engloba uma série de cirurgias relacionadas aos ossos da face e da mastigação. A ortognática, para a ortodontia, ela vem como alguma coisa que passou do limite. Você tem uma displasia, você tem uma alteração óssea, né? Você é uma pessoa... A gente chama de classe 2 e classe 3. Eu não vou dar aula aqui não, mas a pessoa que tem um queixinho mais para frente, um queixinho mais para trás, ou então a parte de cima um pouquinho mais projetada, e não encaixa. As duas arcadas elas não estão encaixadas. O aparelho consegue fazer muita coisa, né? Você coloca o aparelho ortodôntico, você consegue movimentar o dente, encaixar o dente melhor, mas tem um limite, né? E aí, a partir desse limite, a gente tem a ortognática. Tem casos de ortognática que a pessoa tem que tirar do documento novo, a foto não parece mais a pessoa, né? A pessoa fica super feliz, super satisfeita. É uma alteração de vida, é uma proposta que é muito interessante esteticamente para a pessoa, mas também funcionalmente. Pessoas que, por exemplo, têm um queixinho muito lá para trás, não conseguem respirar direito, roncam a vida inteira, tem a apneia, como a gente falou aqui mais cedo, e aí você faz uma ortognática, você libera a passagem de ar nessas vias aéreas da pessoa, porque fica muito para trás e realmente incomoda, a pessoa ronca, a pessoa tem problema, e a pessoa tem uma vida nova, né? Fica mais ativa, dorme melhor, faz exercício físico, tem uma memória melhor, consegue realmente ter todos os benefícios de uma noite de sono bem dormida. E aí a pessoa que está em casa pergunta, mas eu durmo bem. A pessoa não tem noção se dorme ou não bem, porque ela sempre dormiu como ela dorme, né? Você não tem o dado de entender como é que você dorme mesmo. E aí é isso. A ortognática ela traz benefícios que são enormes, mas tem que ser feitas sempre pelo casamento, pela junção entre um ortodontista, uma pessoa que coloca aparelho, e um cirurgião bucomaxilofacial. Né? São duas especialidades de odontologia que são separadas, um para cirurgia, o outro para colocar o aparelho, guiar o crescimento da pessoa, e eles trabalham juntos para fazer essa cirurgia ortognática acontecer. A indicação cirúrgica da ortognática, no caso, obviamente, só o cirurgião dentista, essas duas especialidades que farão. Mas assim, a minha pergunta é para você entender assim, ela é exclusivamente terapêutica ou existem casos só de estética? Tem casos ortognáticos que você busca alterações estéticas, mas pensando no conceito que você me perguntou de saúde, que é amplo... Sim, claro. Por exemplo, cirurgias que você faz de alteração facial, de modificação e enxerto de osso ou de tecidos artificiais no rosto, para feminilização, por exemplo, de pacientes que são transexuais. É um aspecto estético, mas eu acredito que no conceito geral de saúde psíquica... Lógico. Então, você faz uma alteração nesse sentido. Alterações de... Tem como ser estético e por isso embarcar na saúde também. A estética da pessoa, ela funciona também como um aspecto de saúde. Mas não é só estético, é bem funcional, é realmente funcional. Não, porque na verdade a minha pergunta, ela partiu da premissa do seguinte princípio. Não, o cirurgião dentista, ele só vai indicar a cirurgia ortognática em caso de algum distúrbio que impacte o distúrbio respiratório, enfim. Não, existe indicação estética também. Terapêutica, ortognática, sim, tem. Muita gente, inclusive, procura por conta disso. Antigamente a ortognática, e é importante desmistificar isso. A ortognática era uma cirurgia enorme, você ficava tudo amarrado, era uma coisa muito mais ampla, muito mais grave, muito mais de recuperação, muito mais mórbida. Não é o que está acontecendo hoje. É ainda uma cirurgia importante, você vai para o hospital, mas você tem uma recuperação muito mais rápida, em poucos dias você tem alta, você desincha muito fácil, muito mais rápido, você volta a trabalhar em pouco tempo. Então, assim, o impacto disso na sua vida
é muito melhor do que foi um dia. A gente ainda está desmistificando um pouquinho a ortognática como uma coisa enorme, né? Tem resultados enormes, modifica a vida de muitas pessoas, mas realmente não é a dificuldade que era no passado, né? As pessoas tinham isso muito. Então, você tem não gosto do meu queixo, não gosto mordida cruzada, não respiro bem. Procura um ortodontista, vê o que ele pode fazer por você. Não só com ortognática, mas também, hoje em dia, existe ancoragem esquelética, que você consegue usar parafusinhos no osso da pessoa para conseguir movimentos que antes, há 20 anos atrás, você não conseguiria de jeito nenhum. Então, assim, a ortodontia não é a ortodontia que a gente tinha, do nosso avô, até dos nossos pais. Vale a pena procurar um ortodontista para ele te indicar, te explicar o que está acontecendo. Tem muita coisa nova, legal acontecendo. Aí eu vou partir para um outro assunto, que é o seguinte. Frequentemente, as pessoas me perguntam por que eu não uso Invisalign. Coisa nova acontecendo aí. Frequentemente, as pessoas me perguntam. O seu ortodontista não deixou, fala. Eu falo para as pessoas assim, que a culpa é do meu ortodontista. E ele está aqui comigo. Mentira, agora tem que pra me defender. Exatamente. E ele está aqui comigo. A culpa é dele, porque o meu aparelho não é o Invisalign. Não é o Invisalign. Mas a minha pergunta qual é a indicação para Invisalign? É estético, né? A gente estava comentando antes de gravar aqui. Fátima Bernardes usou Invisalign na televisão, todo mundo vindo. E todo mundo vendo, imperceptível quase. E eu tô aqui gravando podcast com aparelho. Esse cara, gente, tá vendo? Qual que é a indicação do Invisalign? Pois é assim, o Invisalign, eu vou primeiro só desmistificar uma coisa simples. É alinhador ortodôntico. O Invisalign é o nome da empresa. Ela conseguiu fazer, essa empresa, a Align, né? O que a Gillette, os sucrilhos, Bombril, Mods, enfim, uma série de produtos fizeram, né? Eles viraram o nome do produto. A marca virou o nome do produto. Então vamos falar em Invisalign, mas é alinhador, tá, gente? O Invisalign, ele é indicado para basicamente qualquer coisa que o aparelho convencional também é. Mas ele é uma ferramenta e as pessoas conseguem fazer alguns movimentos dos dentes melhor com outras ferramentas e que não sejam Invisalign. Então, o caso do Elber, gente, só para ficar muito claro, ele daqui a pouco vai usar Invisalign ou não, mas daqui a pouco ele tem a opção de usar. Inicialmente, os movimentos iniciais que a gente quer fazer no caso dele, a gente usa a melhor ferramenta. Acho que o mais importante é isso, independente da marca que você quer usar, o resultado final tem que estar muito adequado, muito bom. E para conseguir um resultado final bom, inicialmente, colocar um aparelho convencional, comum desse, resolve o nosso início de tratamento, e aí depois, se ele entender que é uma boa para ele usar um Invisalign, ele usa. Mas respondendo a sua pergunta... Não, mas eu acho importante você falar, desculpa te interromper de novo, mas eu acho importante você falar que que foi uma coisa que você deixou claro para mim, que obviamente eu já cheguei lá no seu consultório querendo Invisalign, né? Então, mas uma coisa que você deixou claro para mim, assim, não é indicado para 100% dos casos. Não é. Né? Não é. Existe algumas peculiaridades e infelizmente eu caí nessa peculiaridade estatística. Entendeu? A gente não vai abrir a pasta dele aqui agora, mas ele caiu nessa peculiaridade. Na peculiaridade existem algumas peculiaridades que infelizmente o Invisalign não são indicados. Assim, ele consegue fazer até um limite. Ele faz pior. Ele é uma opção B a outros tipos de aparelho. Então, assim, eu acho que é honesto, é justo que você trate o seu paciente com o melhor que existe. E aí você dá o melhor para o seu paciente e, eventualmente, caso seja interessante para ele, ele muda para o Invisalign ou não muda para o Invisalign, termina o caso assim. Aí, realmente, é uma escolha do paciente. Quando passa a ser uma escolha, tanto faz, para a qualidade do que está sendo feito, o paciente pode escolher. Agora, quando não é uma escolha, não é tanto faz, eu acho que é honesto, é justo que você ofereça para ele o melhor possível. Mas o Invisalign ele serve para muita coisa, né? O nome dele, do tipo de aparelho, é alinhador. Então, deixando muito claro, ele faz muito bem o quê? Ele alinha dente. Né? Alterações que são um pouco mais delicadas, especialmente giro de dente, ele é um pouquinho mais limitado e aí talvez um outro tipo de aparelho funcione melhor e aí você correlaciona. É só mais uma ferramenta. A Align é muito esperta. A gente está falando aqui que ela conseguiu tomar o nome do produto para ela mesma. Então, ela é grande, é amplo esse efeito que ela teve. Mas eu acho que cabe ao profissional saber e explicar, e eu vou usar a sua plataforma agora para explicar isso. Colocar Invisalign não é o mesmo produto. Se você colocar Invisalign comigo, com o João, com Maria, o resultado do seu caso vai ser muito diferente. Esse produto não chega pronto, não é uma coisa feita
pelo dentista, pelo profissional. Existe uma empresa que possibilita o meio para que isso aconteça. Mas eu, João e Maria, são 3 dentistas diferentes e vão ser 3 resultados muito diferentes. Porque a gente ouve, você usou o que? Eu usei Invisalign. E você, eu também usei Invisalign. Mas é igual ao resultado? Não é igual ao resultado. Não é mesmo igual ao resultado. O centro acadêmico de odontologia da Multivix, junto com a Liga Acadêmica de Ortodontia aqui do Espírito Santo, me convidaram, inclusive, para falar sobre isso. E aí eu fui lá, eles queriam saber, né? O Invisalign, o que é isso? Assim, explica para um aluno de graduação o que é o alinhador e qual que é o impacto da Invisalign. Aí eu tive uma ideia, eu liguei para alguns pacientes meus que já usaram Invisalign e fiz perguntas para eles. E a graça é essa, eles falam, nossa, adorei tratar, foi ótimo, o dente ficou excelente. Eu indico para todo mundo que eu conheço, pensei, né? O Invisalign. Então, assim, a Invisalign consegue fazer isso. Ela não indica o dentista, a pessoa passa a indicar o produto. Uhum. Então, esse produto ele não é igual, gente. O profissional ele é papel fundamental para o resultado do que você vai acontecer na boca. Vão ter casos de Invisalign muito ruins, vão ter casos de Invisalign muito bons. O que faz com que tudo aconteça é o profissional. Sempre, né? Sempre. Mas nesse caso é porque eles estão conseguindo mudar essa dinâmica de percepção. É claro. Todo mundo tá achando que assim, eu compro Invisalign, vou no mercado, comprei um aparelho e tá tudo certo sem um dentista. Não importa quem coloque. Eu queria fazer uma pergunta para você assim, que eu tô deixando pro finalzinho, que é o seguinte. Como que eu fiz essa pergunta para o pessoal da estética. Eu acho que o dentista ele é um profissional que tem que ter muito desafio para alinhar o fortalecimento. São 2 perguntas. Alinhar o fortalecimento da relação cirurgião-dentista-paciente. Sim. Porque ninguém quer ir ao dentista. Ninguém gosta de ir ao dentista, né? As pessoas vão por necessidade. A autoestima da gente fica abalada. Ninguém gosta de ir da gente. Ninguém gosta, né? As pessoas vão por necessidade. Ninguém quer ir ao dentista. Eu adoro ir ao dentista. Ninguém fala isso. Como que é lidar com isso e como você consegue, no seu profissionalismo, no seu profissional, aproximar o paciente de você? E aí eu vou para uma segunda pergunta. Como lidar com a expectativa / realidade? Isso é difícil. Porque o paciente, ele tá esperando um resultado. Um resultado, e às vezes não é aquele resultado, não necessariamente aquele resultado que ele esperava, ou no tempo que ele espera que seja. No tempo que ele espera que seja. São 2 perguntas, são 3 perguntas, na verdade. Em relação ao tempo, assim, a minha área da ortodontia, você convive tempo demais com o paciente, né? A pessoa precisa fazer um clareamento, precisa fazer uma restauração num dente, ela vai lá, faz e vai embora e acabou. Nunca mais nem precisa olhar para aquela pessoa. A ortodontia não, você levanta o histórico daquela pessoa, faz um planejamento, uma coisa ampla, passa 1, 2 anos, 3 às vezes com o seu paciente, tratando ele, cuidando dos dentes dele, é muito tempo. São 3 anos, quer dizer, 36 consultas, uma por mês, que esse paciente tem que ir no seu consultório, te encontrar, ele não quer ir, hora nenhuma. Então é muito importante você ter respeito. Acho que é a base de qualquer relação, né? Você ter respeito para aquele indivíduo que está ali na sua frente. Você entender as limitações. Tem paciente que gosta de conversar, de contar a vida, de contar a história, enfim, se conecta realmente. Tem paciente que não, que é rapidinho, vai lá, corre, entrega, vai, acabou. Esse sou eu. Esse é você. Gente, o Elber, ele não fala. Meu Deus, Elber, e aí, tá tudo bem, tudo ótimo. Então, mas você tá sem um braço. Não, mas tá tudo ótimo. Ele não fala. Não, ele fala assim. Ele vai falando aos pouquinhos. O Elber, ele é um pouquinho mais... Mas vai, uma hora vai. E aí o paciente ele não conecta. Tem paciente que conecta com muito mais facilidade e aí ele se sente à vontade, inclusive, de te mandar mensagem para a secretária, para a equipe de profissionais que você tem, perguntando coisas sobre o aparelho. Isso faz com que o navegar dele durante esses 3 anos seja muito mais tranquilo. Então essa proximidade ela é fundamental para o sucesso do caso. Até porque se tem essa proximidade, o dentista e a equipe toda conseguem também entender qual é a expectativa. A questão da expectativa é assim, esteticamente, tem até um X que você consegue obter. E aí, assim, a gente tem ferramentas em que a gente monta no sorriso do paciente uma previsão de como seria. Claro que nunca vai ser uma promessa, mas uma previsão de como vai ser. O paciente se conecta com aquilo ali ou não. Agora, tem o tempo. Essa é a grande questão sempre. Uma hora, eventualmente, na ortodontia, bate uma dor, cara. A pessoa quer tirar aquele aparelho
de qualquer maneira. Então você tem que respeitar esses movimentos que acontecem com o paciente. E é isso, é você ler a pessoa que está perto de você, você tentar entender o lado dela nessa história. O paciente tem que entender também que é uma troca, é uma relação de troca. Então, se você não gosta do seu profissional, do seu dentista, do seu ortodontista, não vou com a cara daquele sujeito, é mais difícil, com certeza é mais complicado. E aí é isso. E aí você chama ele pro seu podcast e aí a gente fica conversando aqui. Isso aí. E quais são, Tony, as perspectivas na sua percepção e vivência? Quais são as perspectivas para a odontologia? Porque assim, como você já disse, que a odontologia tá bombando. Eu acho que a parte estética tem crescido muito na odontologia, né? Eu acho que, na verdade, eu estava até conversando recentemente. Eu tenho muitos amigos dentistas, né? E eu estava conversando que virou um cartão de visita a harmonização facial, né? Você tem que ter o serviço para você agregar ao seu serviço, né? Fim, a sua atividade fim, efetivamente. Quais são o que você espera de perspectiva para a odontologia daqui para frente, assim? A odontologia, ela vai cada vez mais estar ligada, né? Ela vai se conectar às outras áreas da saúde. E essas áreas nubladas, essas áreas mais cinzentas, que sobrepõem duas áreas, vão ser mais constantes. Então, você citou a harmonização. A medicina faz, a odontologia faz. Quem que faz, né? Então, assim, existem áreas em que ela vai ficar cada vez mais nublada. E eu acho que a tecnologia vai ser o grande diferencial, explicando no processo de formação, de pós-graduação de cada profissional, quem que faz o quê. Mas eu acho que com certeza a estética é o que manda a percepção da estética, a intenção da estética, a diminuição do desconforto, a diminuição do tempo em que se trata, a diminuição da mecânica mesmo, né? Para pensar de maneira objetiva, seu dente está torto, eu pego uma resina, um pedaço de metal, eu colo esse metal no seu dente, coloco um fio, puxo o seu dente para lá e para cá. Quer dizer, estamos em 2023, o ser humano colocou uma orelha já nas costas de um rato e eu não consigo movimentar seu dente sem puxar com metal? Então, assim, tá acontecendo uma transformação. E o motor, pelo amor de Deus. E o barulho do motorzinho, né? O barulho do motor, que não. delícia. O motor, quando encosta no meu dente, eu falei, cara, isso tinha que ter laser, essa porra. Por quê, né? Meu Deus, que eu tô passando por isso. Pois é, tem isso. Então, assim, tem muito ainda a evoluir do ponto de vista prático mesmo. E eu acho que, filosoficamente, a divulgação, tô falando bastante sobre isso porque eu acho que é o grande motor que vai fazer a grande transformação. A divulgação da informação, as pessoas terem acesso à informação, terem acesso ao serviço. Quanto à harmonização, é assim, eu acho interessante perceber o bem-estar psíquico do indivíduo. Você se sente bem parecendo como você se parece? Não. Quais são as opções que existem para você se sentir bem? Então tem isso. Dá para a pessoa opção, a pessoa vai ser feliz, que acho que é o que interessa para ela. É isso. Já acabamos, infelizmente. Sempre rápido, né, cara? Muito rápido, Parece cara. que acabei de sentar para começar a conversar. Rápido. Gente, Tony, mais uma vez, 1000 vezes obrigado, 1000 vezes desculpa pelo incidente da gente ter perdido o episódio, mas foi mais incrível do que o primeiro. Foi ótimo. Né? Foi muito bom, com vários conteúdos aqui que nós abordamos. Eu tenho certeza que vão trazer vamos explorar bastante esse conteúdo aí. É isso. Quer falar alguma coisa pro povo aí? Quero agradecer, gente. Obrigado. E assistam, se inscrevam no canal do PodPod, procurem o seu dentista a cada 6 meses. Acho que é importante que você cuide de você mesmo, tá certo? Muito obrigado, Elber. Obrigado você. Pessoal, aquele aviso de sempre, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do PodPod. Eu aguardo você lá para se inscrever, para ouvir, para interagir, curta, comenta. Isso é muito importante pra gente. Tá joia? Até mais, fique com Deus, até o próximo episódio.